Bom, vamos lá, pessoal. Tem bastante gente aqui na sala, acho que a gente já pode começar. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu queria lembrar todo mundo que essa apresentação ela está sendo gravada, tá? Então, depois a gente vai disponibilizar essa gravação para quem participou. E eu vou iniciar fazendo uma breve apresentação minha aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Gil, eu sou tesoureiro na gestão atual da diretoria da Bliss e também sou um dos sócios na Aliança Traduções, né? Uma empresa especialista em traduções jurídicas e de interpretação. Também, para quem não conhece ainda a Bliss é a primeira associação de empresas do setor de serviços linguísticos a ser criada no Brasil. A nossa meta é desenvolver e manter uma associação. Opa, vou até passar o slide aqui para vocês acompanharem. Desenvolver e manter uma associação robusta, capaz de promover o nosso setor interno e externamente. Então, a gente visa consolidar nossa representatividade no mercado brasileiro e ampliar o número de empresas associadas. Essas empresas prestam diversos serviços linguísticos, como de tradução, localização, interpretação, revisão, criação de conteúdo, legendagem, entre outros serviços linguísticos. Esses são os nossos associados, atualmente na Bliss. Se você tem interesse, já vou falar no final, entre em contato conosco. Também temos muitos parceiros, parceiros, outras associações e várias entidades linguísticas ao redor do mundo. Também alguns parceiros que complementam, né, o serviço de tradução para a gente aqui. O nosso propósito, então, é promover, apoiar e desenvolver atividades que tenham como objetivo divulgar o nosso setor para que empresas nacionais e multinacionais possam conhecer e contratar diferentes serviços linguísticos, como de tradução, localização, interpretação, revisão, criação de conteúdo, transcriação, degravação, pós-edição e legendagem no Brasil. Fornecer informações sobre as tecnologias mais recentes de apoio à atividade linguística, conectar os diferentes profissionais de serviços linguísticos, dialogar com as universidades e cursos de formação de profissionais de serviços linguísticos. As nossas ações, então, a gente age por meio de oferecimento de webinars, workshops, congressos, online ou on-site, Bliss encontros, tudo relacionado à indústria linguística. Também fazemos desenvolvimento de relacionamento com outras associações internacionais para que as empresas associadas tenham descontos e vantagens, né, para atuarem no exterior. Atuação junto às universidades para que possamos trocar experiências e levar conteúdo para uma melhora do programa de ensino aos futuros tradutores e revisores. Exposição de nossas associadas em eventos internacionais para fomentar o uso da indústria linguística nacional nos mais variados setores. Então, junte-se a nós, todos da diretoria e do conselho são voluntários e assim vai continuar. A gente busca o fortalecimento da associação e queremos você para que atue conosco para o nosso desenvolvimento. Ainda temos um longo caminho pela frente, e suas experiências e visão serão fundamentais para que tenhamos um ambiente plural e com ideias. Nossa intenção é que todas as empresas cresçam e que nossa indústria se torne referência para o mundo. Aqui estão os nossos contatos, o nosso site também, se você não tem, é o bliss.org.br. Caso você queira mais informações, basta entrar em contato, entrar no nosso site, nas nossas redes sociais, ou mesmo em contato com um dos diretores, e a gente vai ficar muito feliz em atender vocês. Bom, agora falando um pouco aqui da Bruna. A Bruna vai apresentar o nosso webinar hoje. A Bruna, ela é advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, no estado de São Paulo. É tradutora e intérprete jurídica, pós-graduada em interpretação de conferências nos idiomas inglês e português pela PUC São Paulo, pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal, pós-graduada também em Direito Norte-Americano pela Universidade de Fordham, nos Estados Unidos, sócia fundadora do Descomplicando Inglês Jurídico e do Decode, criadora do canal Descomplicando Inglês Jurídico no YouTube, certificada pela Universidade de Cambridge, é palestrante internacional nas áreas de inglês jurídico e direito comparado, ex-tutora de Direito Penal e Direito Processual Penal Brasileiro na Faculdade Unileia, professora de inglês jurídico na extensão universitária da PUC São Paulo, UNAR, Universidade do Minho, em Portugal, e entre outras universidades. Então, a Bruna, ela também vai falar daqui a pouquinho, mas ela vai sortear um e-book Kindle, tá? Da autoria dela e também do Rodrigo Sadi. Então, daqui a pouco a gente tem mais detalhes. Não perca, fica até o final. E aí, já entrando aqui no tema, né? Então, hoje a Bruna vai contar para a gente um pouco da história dela.
Então, uma história sobre adaptabilidade, persistência e criação de soluções inovadoras, conforme, né, o tema do webinar de hoje, que é advogada, tradutora e educadora, uma história de empreendedorismo. E a gente acha muito importante trazer esse tema agora, em um momento que a gente percebe diversas dificuldades, né, desafios no nosso setor linguístico, em que muitos empresários se veem agora na necessidade de empreender novamente, de reinventar seu negócio, de se adaptar às mudanças, né? Então, eu vou deixar agora aqui a palavra com a Bruna. Vou também, você consegue compartilhar agora, eu acho, Bruna. Fica à vontade. Muito obrigada, Daniel. Em primeiro lugar, agradeço muito a Bliss e ao Daniel em especial por ter feito o convite a mim. Espero que seja interessante, que vocês ouçam um pouco da minha trajetória, da minha experiência. E estou vendo aqui alguns ex-alunos do Descomplicando, tá? A Cláudia, a Heather, a Márcia. Muito obrigada por estarem aqui. São alunas que sempre nos prestigiam no Descomplicando. Bom, vou começar então compartilhando aqui a minha tela. Mas a ideia é que seja uma fala muito leve, é muito mais um compartilhamento da minha experiência pessoal, da minha experiência profissional, da minha trajetória, como eu comecei, como eu cheguei até aqui. E aí a gente também vai ter um momento de perguntas e respostas. Vou compartilhar então a minha tela. Daniel, me diga, por favor, quando você estiver vendo. Certo, acho que está carregando aqui para gente. Tá bom. Prontinho, carregou. Muito obrigada. Então vamos lá. Advogada, tradutora e educadora, uma história de empreendedorismo. O livro que o Daniel mencionou é esse aqui, Inglês Jurídico, uma introdução prática. Então nós vamos sortear uma cópia Kindle desse livro. Ele, aliás, só está disponível no Kindle, e se você não tiver Kindle, basta baixar o aplicativo gratuitamente. Bom, veia empreendedora. Como é que começou a minha história? Então, meu pai é empreendedor e minha mãe é funcionária pública. Meu pai até hoje tem uma oficina mecânica em Sorocaba. Eu sou originalmente de Sorocaba, morei em alguns lugares, depois a gente vai passar por isso. Morei em alguns lugares, mas sou originalmente de Sorocaba e hoje estou em Sorocaba. Aliás, voltei para Sorocaba há uns 8 anos, mais ou menos. Então, eu sempre vi meu pai como dono, como empreendedor, como dono do negócio, como empreendedor, e vi todas as agruras e todas as alegrias pelas quais ele sempre passou. Então, eu acho que foi algo muito natural para mim, para os meus irmãos. Tenho 2 irmãos mais novos, eu sou a irmã mais velha, tenho uma irmã e um irmão. Então, a gente sempre teve contato e a gente sempre conversou sobre gestão de dinheiro, e meu pai sempre nos falava desde que a gente era criança, então não pode gastar mais do que ganha, tem dinheiro da empresa que é separado do dinheiro pessoal e tudo mais. E eu via meu pai conquistar muitas coisas com a oficina mecânica, mas também via todos os problemas, todas as angústias. Então, principalmente, acho que como criança, a minha imagem assim de preocupação em relação a isso era: nossa, meu pai não tem salário fixo. Então, e tinha vezes que ele falava assim: olha, esse mês eu não ganhei para pagar as despesas, para pagar os impostos. Então, eu sempre tive contato com essa história e com os dois lados da história. Meu pai sempre foi muito transparente com a gente. Por outro lado, eu tive uma mãe funcionária pública. Ela trabalhou, ela era funcionária pública aqui da cidade de Sorocaba, já é aposentada hoje, então funcionária pública municipal. Por outro lado, ela tinha, obviamente, né, estabilidade no emprego, era concursada, então a gente tinha certeza de que o salário dela ia cair todo dia 30, por exemplo. Mas, então eu via esse alívio na família por ter, né, essa renda certa, vamos dizer assim, mas não via, talvez até por isso, não via na minha mãe um sentido de realização tão grande profissional quanto o sentido de realização do meu pai. Creio que, justamente por, né, seguir ordens e trabalhando na prefeitura, tudo ser muito rígido, muito engessado, claro, deve ser assim,
Então, talvez eu tenha entendido e tenha percebido no meu pai um grau de satisfação grande, apesar dos problemas ao longo do tempo, no empreendedorismo, e foi absolutamente natural para mim seguir, então, os passos do meu pai. Início da jornada. Como é que começou, então, a minha jornada? Em 2001, eu ingressei na faculdade de Direito, e aí me lembro exatamente por que eu ingressei na faculdade. Eu tinha uns 15, 16 anos. Bom, acho que eu posso falar colegial aqui, que todo mundo entende, né? Estava no colegial, e aí, na oitava série, primeiro colegial, enfim, eu decidi fazer faculdade de Direito. Tão jovem, né, 15, 16, 17 anos, eu tomei essa decisão porque eu queria colocar bandidos na cadeia. Eu queria ser promotora de justiça. E uma ingenuidade, né, assim, até uma inocência perante o mundo e aquela coisa de que o jovem quer mudar o mundo e acha que pode mudar o mundo. Acho que a gente precisa disso, né, quando é jovem, senão a vida fica muito dura. Mas foi nesse contexto aí de juventude. Eu entrei na faculdade, então, com 17, ia me formar com 21, e ia já prestar o concurso para a promotoria. Mas as regras mudaram, eu acho que eu estava no segundo ano de faculdade, se não me engano, e aí, a partir de então, veio uma lei dizendo o seguinte: olha, você não vai mais poder terminar o direito, se formar em direito, e prestar diretamente concurso público. Ou melhor, você pode prestar o que você quiser, mas você só pode assumir o cargo depois de 2 anos advogando. E eu nunca quis advogar, eu nunca tive essa vontade, eu também tinha a absoluta errônea ideia, hoje eu entendo isso, claro, de que o advogado era um juiz frustrado ou era um promotor frustrado. Claro que não, mas de novo estou falando da minha mentalidade com 16, 17, 18 anos. Então, isso me frustrou muito no meio da faculdade e me fez desistir de prestar o concurso público como promotora, porque eu não queria passar 2 anos advogando. No primeiro ano de faculdade, eu já falava um ótimo inglês. Na verdade, no segundo ano de faculdade, eu já falava um ótimo inglês. E aí eu queria ter o meu próprio dinheiro, claro, como todo jovem, né? Meu sonho era trabalhar. Então, no primeiro ano de faculdade, eu trabalhei, eu fui estagiária numa escola de inglês. E eu nunca tinha estudado inglês especificamente na minha vida. Eu tinha estudado inglês da escola regular. E aí, um dos benefícios desse estágio, eu ganhava R$ 70 por mês, era um negócio assim. Eu ia para a faculdade de manhã e trabalhava à tarde. Eu ganhava por hora. E quando eu ganhava R$ 80 naquele mês, uau, ganhei pra caramba, tal. E um dos benefícios era uma bolsa para o curso de inglês deles, que era um dos melhores cursos de Sorocaba na época. E aí a coordenadora me perguntou: mas você fala inglês? Eu falei: não, imagina, eu não sei nada de inglês. Mas você tem inglês? Teve inglês na escola? Faz aí então um teste de nivelamento. E aí, surpreendentemente, eu caí no High Intermediate. Então, eu fiz um semestre de High Intermediate, fiz um ano de Advanced. E aí, uma amiga minha da escola, a gente se conhece desde os 3 anos de escola, e depois estava fazendo faculdade comigo, falou: Bruno, eu estava dando aula de inglês numa escola, e aí resolvi sair, mas preciso indicar alguém e vou te indicar. Então, aí começou a minha vida de professora de inglês. E, com toda a honestidade do mundo, naquele momento, as aulas de inglês eram uma forma de eu ganhar um dinheiro para sair com os meus amigos, para comprar roupas, enfim, para ter algum tipo de dinheiro para me divertir, etc. Eu sempre gostei muito de estudar o direito, mas, como disse para vocês, me desiludi com essa nova regra em relação a concurso público e não quis advogar, então desisti do concurso público, e sempre gostei muito de dar aula de inglês. Então, meu objetivo de vida nunca foi dar aula de inglês, mas entrei nessa como uma oportunidade que minha amiga me apresentou e, surpreendentemente, gostei bastante.
Mas estamos falando aí início dos anos 2000, eu jamais em toda a minha vida imaginei juntar esses dois mundos. Eram mundos que corriam absolutamente de modo paralelo. Tanto que os colegas de classe, enfim, que conversavam comigo, com os quais eu tinha amizade, demonstravam, assim, um certo espanto com a minha carreira de professora de inglês, né? Então, assim, imagina, mas a gente vai advogar no Brasil. Quando aqui advogando, por exemplo, né, para um reclamante, para um trabalhador que entra contra a empresa ou para uma empresa, a gente vai usar o inglês. E realmente fazia sentido o que eles diziam, porque não havia perspectiva nenhuma de que nós, advogados brasileiros, atuando no Brasil, teríamos que falar inglês. Mas eu nunca tive esse objetivo de juntar as duas carreiras também. Então, eu quis me formar na faculdade de Direito, apesar de tudo, apesar da minha desilusão, e fui dando aulas de inglês, fui gostando, fui me aprimorando, os alunos foram gostando também, e aí comecei a dar aulas particulares, etc. Então, esse aqui é o início da minha jornada. No segundo ano de faculdade, desculpa, terminei o terceiro ano de faculdade e tranquei a faculdade. Eu me lembro muito claramente que desde muito criança, estou falando aí de 7, 8, 9 anos de idade, o meu grande sonho era morar em outro país. E assim, não me importava que país fosse, Austrália, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, eu sempre tive um quê com a língua inglesa, mas não tinha um país preferido, mas eu sempre tive isso de mais do que querer morar em outro país. Eu sempre quis ver o mundo, sempre quis conhecer o mundo, sempre quis entender como é que as outras pessoas vivem, o que elas comem, como elas pensam, como elas se relacionam. Queria ver os monumentos e os lugares que eu estudava nos livros de história, ou nos livros, ou nos romances, enfim. Então, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. E tranquei no final do terceiro ano, então, de faculdade, eu tranquei o curso e fui fazer o intercâmbio de um ano nos Estados Unidos. Morei no New Jersey, em Livingston, por um ano, e foi realmente, assim, transformador. Eu morava, portanto, né, perto de Nova York, aí fiz algumas amizades, todo fim de semana a gente ia para Nova York, e eu fiquei absolutamente encantada, e era tudo aquilo que eu queria mesmo. Voltei para o Brasil, fiquei só um ano lá. Eu tinha a possibilidade de ficar um segundo ano, mas não quis. Voltei para o Brasil, terminei a faculdade de Direito. Não queria, conscientemente pelo menos, advogar, mas eu achava que para fechar com chave de ouro a graduação, eu tinha que passar na ordem, e aí eu passei na ordem de primeira, o que não é nada fácil, já faz alguns anos, mas então aí sou inscrita na ordem aqui de São Paulo até hoje. E aí eu terminei a faculdade de Direito, dei um pouco mais de aula e quis conhecer a Europa. E aí resolvi morar no Reino Unido, lá na Inglaterra. Morei em Londres por 2 anos e cheguei em Londres, fiquei alguns meses, fui para a Itália, tirei minha cidadania italiana, voltei para Londres e eu morei em Londres de 2008 a 2010, mais ou menos. Nessa época, o Brasil estava bombando, assim, a economia e tudo mais. E as pessoas queriam aprender português. Os gringos queriam aprender português para vir para o Brasil ou fazer negócios aqui no Brasil. E em Londres eu trabalhei em diversas áreas, em diversas empresas, e também dei aula de português para estrangeiros. Então, não só britânicos, mas turcos, alemães, enfim. Foi uma experiência bem legal. Nessa época, eu parei de dar aula de inglês para focar nas aulas de português para estrangeiro. E com certeza é muito mais difícil dar aula de português para estrangeiros do que de inglês. Porque português a gente aprende, é claro que a gente aprende na escola, é claro que há regras, é claro que a gente aprende gramática e tudo mais, as regras, mas nós aprendemos naturalmente, né? Os pais falando com a gente indo para a escola. E o inglês não, né? O inglês como segunda língua, a gente aprende as regras, a gente já aprende dessa forma, então
a gente tem a lógica, pelo menos eu tenho a lógica, né? Porque aprendi dessa forma, tenho a lógica do inglês, mas não tenho tanto a lógica do português. Eu fui entender a lógica do português muito mais com os meus alunos, inclusive. E, enfim, foi uma experiência muito interessante. Como eu falei para vocês, então, nasci em Sorocaba, fui para os Estados Unidos, voltei para Sorocaba, fui para Londres, e aí, em vez de voltar para Sorocaba, eu fui para São Paulo, capital. E lá em São Paulo, eu trabalhei na Berlitz, que é uma das maiores escolas de idiomas do mundo, né? Naquela época, eles tinham muitas unidades em São Paulo, 8 ou 9, se não me engano. Hoje eles têm, acho que 2 unidades, migraram, claro, para online na pandemia, como muitas empresas. E lá eu conheci uma professora, a Sônia, e a Sônia fazia uma pós de interpretação de conferências lá na PUC. E aí, a gente conversando uma vez, enfim, ela falou, Bruno, acho que você leva jeito para ser intérprete. Eu falei, mas o que é intérprete? Eu não tinha nem ideia do que era a profissão. Aí ela falou, é um tradutor simultâneo, lembra? Sabe, quando a gente vai para os eventos, a gente não fala o idioma, a gente pega o fone, ela me explicou, tal, vamos assistir uma aula demonstrativa na PUC? Eu falei, vamos, deve ser interessante. E aí ela me levou à PUC e realmente assisti a uma aula com o professor Pagura na época e uma outra professora. E gostei bastante, esperei o fim do semestre para me inscrever no próximo semestre e terminei a minha pós-graduação em interpretação de conferências na PUC São Paulo, que infelizmente não existe mais, mas era um dos melhores cursos nessa área do Brasil. Muito bem, quando eu voltei da Inglaterra, eu continuei dando aula, voltei em 2011, 12 mais ou menos, continuei dando aulas de inglês, mas chegou um momento em que eu estava cansada de dar aulas de verbo to be, de como escrever um e-mail, enfim, né, do inglês geral, como a gente chama. E aí me veio uma lembrança, uma sacada de que eu era formada em direito. Eu nunca havia atuado como advogada, mas era inscrita na ordem e sempre gostei muito de estudar o direito. E é claro que os meus colegas que praticam, enfim, né, tem tudo muito mais fresco na memória, mas quando a gente faz uma formação, a gente tem os fundamentos dessa formação para sempre. Então, enfim, me lembrei disso, fiz a conexão, falei, bom, será que tem alguma coisa específica para advogado? E aí descobri que sim, existia um inglês específico, técnico para os advogados. Naquela época nem tinha curso, tanto quanto tem hoje e tal. Ainda, hoje em dia nem tem tanto curso de inglês jurídico, mas naquela época tinha menos ainda. E aí me deparei com o livro da Cambridge Introduction to International Legal English, comecei a estudá-lo. E aí comecei a oferecer aulas de inglês para advogados. Meu primeiro aluno foi o Eduardo, nunca vou me esquecer do nome dele, porque minha filha se chama Eduarda. E comecei a dar aulas para ele, e eu me lembro que eu ficava 3 horas e meia, 4 horas para preparar uma aula de 1 hora para ele. Porque, claro, eu ficava muito nervosa. Ai, se ele perguntar isso, eu não sei inglês. Se ele perguntar aquilo, eu não sei inglês. Não conhecia ainda o dicionário do Marcílio. Ia me virando. Não, mas essa tradução não faz sentido. Essa é muito literal e tal. Então, foi realmente, assim, algo muito manual, muito caseiro, vamos dizer. E o Eduardo começou a me pedir tradução do escritório dele. Eu nunca tinha traduzido texto, eu tinha feito a interpretação de conferências, mas nunca tinha traduzido também. Fui buscar entender o que era tradução, etc. E aí comecei a fazer as traduções para o escritório dele. De 2014 a 2017, comecei a atender muitos outros advogados, comecei também, aliás, continuei fazendo traduções na área jurídica. E em 2017 era a época do boom dos canais que ensinavam inglês no YouTube. Talvez vocês se lembrem. O Ulisses da Tecla Sápia dessa época e muitos outros professores. Aliás, Ulisses meu colega, virou meu amigo e um profissional que eu admiro profundamente. E aí eu pensei, em vez de eu ficar toda hora, por exemplo, né, o tempo todo ficar explicando, sei lá, como fala a petição inicial em inglês, ou como é a common law em inglês e tal, eu vou gravar uns vídeos com dicas de vocabulário para os meus alunos,
E aí eu mando para eles estudarem em casa, etc. E eu me lembro, 2017, minha filha tinha 2 anos, ela nasceu em 2015. E ela estava numa soneca, e aí eu comecei. Eu tinha gravado já um vídeo super caseiro, uma coisa horrorosa para os padrões de hoje em dia. E aí estava montando um canal no YouTube, e obviamente eu precisava criar o nome do canal, claro. E assim, em questão de 10 segundos, tinha lá nome do canal. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Canal no YouTube, qual vai ser o nome? Eu falei, se um dia der certo isso, eu coloco um nome melhor, eu penso melhor num nome, mas ela vai acordar daqui a pouco, eu preciso colocar aqui o nome para o meu canal no YouTube. E ficou Descomplicando o Inglês Jurídico, que na verdade era muito mais a descrição da minha missão, do que eu me propunha a fazer em relação ao inglês jurídico. Os alunos de inglês geral sempre me deram feedback muito bom em relação à minha didática, e eu quis aplicar isso num terreno muito mais arenoso ainda do que o ensino do inglês geral, que foi o ensino do inglês técnico na área jurídica, por vários motivos. Hoje, o Descomplicando Inglês Jurídico é o maior canal de inglês jurídico do Brasil. Porque, na minha opinião e na minha experiência, a tradução jurídica e o inglês jurídico são áreas tão complexas dentro do idioma e dentro da tradução. É óbvio que tradução médica, inglês médico, tradução de engenharia, inglês para engenharia, etc., são especializações extremamente complexas, claro. Tanto que, como intérprete, mesmo como tradutora, não aceitava, enfim, fazer tradução médica ou de engenharia ou de TI, qualquer outro tipo de área. Mas o que eu falo é o seguinte: na medicina, todo ser humano tem 2 olhos, um nariz e uma boca. E aí, então, você tem eyes, nose and mouth. Aqui, na China, na Alemanha, na Turquia, na Argentina. Agora, o direito é completamente diferente de um país para o outro. Por mais que aqui na América do Sul tenhamos majoritariamente a aplicação da Civil Law, o direito romano-germânico, o direito, claro, da Argentina não é igual ao do Peru, que não é igual ao do Brasil, etc. Por mais que os países de common law, Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Canadá, etc., comunguem de um sistema cuja origem é a mesma, né? Portanto, a common law, como eu disse, também há peculiaridades. Então, ter um bom tradutor jurídico, agora especificamente aqui para vocês que são o meu público aqui, o meu público de tradutores, ter um bom tradutor jurídico, para sermos, melhor dizendo, um bom tradutor jurídico, não precisamos necessariamente fazer a faculdade de Direito. É muito bom, é maravilhoso, é ótimo, mas não necessariamente. Mas, necessariamente, precisamos entender muito bem o direito brasileiro e precisamos entender muito bem o sistema jurídico do país ou dos países para os quais traduzimos. No meu exemplo, só traduzo inglês, português, português, inglês. Então, aqui no Descomplicando, né, a gente dá ênfase ao direito comparado Brasil e Estados Unidos. Então, o tradutor jurídico precisa, sim, ter uma boa base de direito brasileiro e uma boa base do direito da common law, e depois fazer as pesquisas por países, claro. Voltando à minha jornada, em 2017, então, eu lancei o canal no YouTube e comecei a ter um problema muito bom, que foi eu não dava mais conta de dar aulas e não dava mais conta de traduzir os textos jurídicos. Eu tinha um volume grande. Então, eu contratei meus primeiros professores, meus primeiros tradutores e desenvolvi também conteúdo próprio, principalmente para a área de tradução. Há bastante material, bastante não, mas esse material da Cambridge de inglês jurídico é um material já consagrado, é um material muito completo, muito robusto, mas todos os cursos de tradução
aqui do Descomplicando foram criados do zero por mim. Os conteúdos foram criados do zero por mim, porque eu nunca encontrei materiais de tradução jurídica que me satisfizessem. Então, realmente, aqui eu comecei o desenvolvimento do conteúdo próprio. Muito bem, então até aqui eu era uma profissional freelancer, certo? Eu dava aulas de inglês jurídico para vários alunos individuais e eu fazia traduções jurídicas principalmente para os escritórios destes alunos. Lancei meu canal no YouTube, não consegui mais dar conta, e aí contratei meus primeiros professores e tradutores, comecei a desenvolver o meu conteúdo próprio. Isso começou a apontar para mim a possibilidade do nascimento de uma empresa, e aí em 2018, então, o canal Descomplicando o Inglês Jurídico virou a empresa Descomplicando o Inglês Jurídico. E deu tão certo esse nome que eu acho que é um nome autoexplicativo, que, enfim, você não precisa muito explicar o que a empresa Descomplicando o Inglês Jurídico faz. E foi um nome que foi... os alunos foram falando e as pessoas, né, no YouTube também foram espalhando o nome, e aí eu decidi, então, não mudar o nome do canal do YouTube e adotar o mesmo nome para a empresa. Então, em 2018, em fevereiro de 2018, eu fundei Descomplicando o Inglês Jurídico e fizemos, portanto, 7 anos agora em 2025. Modéstia à parte, somos referência nacional e internacional em inglês jurídico. Então, no Brasil, se vocês conhecerem, por favor, me digam, me deixem aí no bate-papo, mas no Brasil eu não conheço, e nós fazemos muita pesquisa de mercado, eu não conheço uma empresa que seja dedicada exclusivamente à linguagem jurídica, ao inglês jurídico, e que tenha 2 braços, o braço educacional e o braço de tradução, e que seja uma empresa tão robusta. Então, hoje nós temos nossa equipe de TI, nós temos nossa equipe de marketing, nós temos nossa equipe de professores, equipe de tradutores, coordenador pedagógico, project manager na tradução, temos o próprio estúdio na cidade de São Paulo, temos o canal no YouTube, então nós conseguimos, depois de tantos anos, ao longo do caminho, nós conseguimos chegar a essa robustez. Então, o Descomplicando o Inglês Jurídico, hoje em dia, é uma solução única para os escritórios de advocacia e para os departamentos jurídicos de multinacionais. Então, eles nos contratam e aí a gente faz toda a consultoria. Daqui a pouco eu mostro para vocês alguns dos nossos serviços. E os nossos grandes concorrentes, então, são, claro, empresas de tradução, agências de tradução, mas elas não têm o braço educacional. Ou então, os tradutores freelancer. E também existem professores de inglês jurídico, escolas, nem tanto escolas, mas na maioria professores freelancers de inglês jurídico que não atendem a parte da tradução. Então, a gente realmente vem se estruturando ao longo desses 8 anos para a gente oferecer um pacote completo, vamos dizer assim, para os escritórios, para os departamentos e também aqui concursos muito robustos para os tradutores. Hoje nós temos mais de 10 professores advogados especializados no ensino de inglês e inglês jurídico, mais de 10 tradutores especializados também aqui na nossa equipe, milhares de horas realizadas, milhões de palavras traduzidas. Fiz uma formação internacional, aliás, algumas, então tenho uma pós e algumas lições universitárias na Fordham Law School, lá de Nova York, e eu já estudava, como base, eu estudei esse livro da Cambridge, que, portanto, é britânico, mas ele traz também o direito americano, mas eu sempre me interessei mais pelo sistema americano. Por isso, inclusive, que fui estudar na Fordham, e de lá trouxe também, então, metodologia, conteúdo que os advogados estudam nas law schools, e também produzi muito material autoral como resultado dos meus estudos e das minhas viagens e das minhas formações.
Então, no Brasil, sou professora, claro, do Descomplicando, sou também professora da extensão universitária em inglês jurídico na PUC, já faz 5 ou 6 anos, o LinkedIn que me lembra as datas de comemoração. Sou ex-professora de Direito Penal e Processual Penal na pós-graduação da Unileia. Como eu disse antes, né, nós somos uma referência nacional e internacional. Então, Portugal vem muito buscar o Descomplicando. Então, sou ex-professora da extensão universitária de inglês jurídico na Universidade do Minho e no CNED, Conselho Nacional de Estudantes de Direito. Também fazemos sucesso em Angola. Temos agora, inclusive, um aluno matriculado na nossa Legal Translation Academy, que é um curso semestral, também é um curso inovador no mercado. O tradutor não precisa saber nada de tradução jurídica, não precisa ter conhecimento nenhum, mas também aqueles que já têm um bom conhecimento se beneficiam muito. Então, eu lancei esse curso já no começo do Descomplicando, há uns 8 anos, mas até 2022, 2023, enfim, o curso era todo ao vivo, com aulas semanais, e a disponibilidade dos tradutores não é tão grande. Então, uns 2 anos atrás, mais ou menos, resolvi ir para o estúdio, então eu gravei os módulos teóricos. Então, hoje, a Legal Translation Academy, inclusive, estamos com matrículas abertas aqui agora para a turma de maio. Se alguém se interessar, pede meu contato para o Daniel, ou vai lá no nosso site, pede um cupom de desconto para Bliss. Então, hoje é um curso de 6 meses. Durante o mês, o tradutor vai assistindo às minhas aulas gravadas. E na última semana do mês, uma das nossas professoras aqui, que é tradutora, obviamente, também, e advogada, ela faz, então, uma aula ao vivo com os alunos para corrigir tradução e versão. Então, ao longo do mês, o aluno pode se programar para assistir às aulas gravadas, e aí uma sessão de 1h30 lá na última semana de aula. Então, enfim, falei isso para dizer que temos um aluno angolano inscrito na nossa Legal Translation Academy. E também sou palestrante em eventos no Brasil e no exterior, então já palestrei na ATA, já palestrei 2 ou 3 vezes na Abrates, enfim. E aí entra a pandemia. Mas eu tomei essa decisão, que eu vou mencionar para vocês, antes da pandemia, e aí coincidiu da gente entrar naquele caos pandêmico em 2020. Em 2019, eu já comecei a pensar o seguinte: bom, o Descomplicando Inglês Jurídico, apesar de ser uma empresa que usa tecnologia, então a gente sempre deu aula pelo Zoom. Claro, quando há cursos de curta duração em grandes escritórios, eu vou pessoalmente, mas essas aulas que os advogados fazem semanalmente e tudo mais, naquela época os tradutores faziam aulas ao vivo semanais, a gente, então, lecionava essas aulas sempre por Zoom, e claro que a tradução deixou de ser manual, motoboy, essas coisas, com raras exceções, há muito tempo. Então, apesar de nós usarmos, de nós sempre termos usado tecnologia aqui na empresa, nós éramos uma empresa tradicional, não éramos startup, e naquela época se começou, já vinha se falando há algum tempo sobre a moda dos startups, e eu fui começar a entender o que era uma startup, li bastante e tal, e descobri o Founder Institute, que é uma empresa conhecida como aceleradora, eles são uma aceleradora de startups. Num primeiro momento, o meu objetivo era transformar o Descomplicando o Inglês Jurídico, que era uma empresa tradicional, apesar de usar tecnologia, em uma startup. Então, foi por isso que eu me inscrevi. A turma começou em fevereiro de 2020, então eu fui para São Paulo umas 2 ou 3 vezes. Naquela época ainda os encontros eram presenciais, agora acho que voltaram a ser presenciais, inclusive, mas enfim, eram encontros presenciais. E claro, março de 2020 tudo fechou e aí os encontros começaram a ser virtuais. E eu me lembro que toda semana tinha exercício e toda semana a gente tinha que apresentar pitch das ideias que a gente ia tendo ao longo da aceleração.
E eu me lembro que um dos mentores, a gente fez uma sessão e ele já conhecia meu trabalho, claro, já tinha dado vários pitches, mas eu não encontrava ainda um produto, um serviço, enfim, que eu via sentido em desenvolver. E aí ele me falou o seguinte, Bruna, vamos fazer o exercício de moonshot? Eu falei, o que seria o exercício de moonshot? Ele falou, literalmente um tiro para a lua. Eu falei, tá, mas o que significa isso Porque o vocabulário de startup é todo específico, né? Então eu falei para ele, o que significa isso no vocabulário de startup? Ele falou, olha, se você não tivesse restrição de tempo nem de dinheiro, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, e se a sua solução ficasse pronta em uma semana, por exemplo, o que você queria? O que você inventaria? Eu falei, eu como tradutora, como professora, vejo muita dificuldade dos meus alunos em escrever em inglês técnico jurídico. Então, eu lançaria algo muito específico em que o meu aluno, ou enfim, né, o cliente, na verdade, de um escritório de advocacia conseguisse escrever em português uma peça processual, um contrato, alguma coisa assim, e uma tecnologia traduzir isso muito melhor do que o Google Tradutor, porque seria uma tecnologia específica, e foi aí que surgiu, então, a ideia do Decode. E um outro mentor da área de TI, dentro do Founder, eu também conversei com esse mentor, e ele topou a aventura de construirmos juntos essa tecnologia. Então, depois ele virou meu sócio, então ele entrou com toda a parte de TI, a expertise dele de tecnologia da informação, e eu entrei com toda a expertise do Descomplicando em relação à qualidade, tradução, etc. Então, eu fui selecionando textos públicos de direito, tanto em português quanto em inglês originalmente, contratei uma equipe de advogados que eram também tradutores, né, especificamente, e aí essa equipe traduziu do zero os textos, e aí eu mandava para o meu TI ia alimentando essa plataforma, e fazemos isso mais ou menos esse processo até hoje. E o Decode já está no mercado desde 2020, final de 2021, mais ou menos. Então, hoje o Decode atende escritórios de advocacia e multinacionais. E o Decode, ele tem um público muito específico, que é um público que fala, assim, 95% de quem usa o Decode, tá? São advogados que falam um inglês muito bom, falam um inglês geral, né, avançado, falam um ótimo inglês jurídico também, mas não tem tempo de ficar traduzindo do zero, e acham essa coisa de mandar. Muitos escritórios ainda mandam para o Descomplicando, tá? A gente faz manualmente, então nós temos dois serviços, né? A gente faz a tradução humana e a gente faz a tradução pelo Decode. Na verdade, eles fazem, é só acessar a plataforma. E eu percebi que, mesmo a gente mandando a tradução humana, os advogados fazem a revisão linha por linha da tradução que o Descomplicando faz para mandar para os clientes. Então, eles fazem isso no Decode também, mas para eles é muito mais rápido, né? Então, eles não precisam apresentar 3 orçamentos para os clientes deles, aí o cliente vai decidir, vai falar ok para uma empresa, aí o advogado vai mandar esse texto para a empresa, vai esperar não sei quantos dias úteis, então ele já sobe lá no Decode, vê o resultado, faz a revisão linha a linha e já manda para o cliente final. Nós não perdemos clientes na tradução humana, então porque sempre chegaram para a gente textos muito complexos para tradução humana, então continuam, e eu sempre oriento o meu cliente, olha, esse texto é de tradução humana, esse texto dá para passar na máquina, então somos, obviamente, muito transparentes com os clientes. Então o Decode veio, na verdade, complementar. Então o Decode não é uma plataforma para tradutores, é uma plataforma cara para os tradutores, mas para os escritórios é uma plataforma muito acessível e que facilita muito a vida dos advogados. E uma coisa que eu falo sempre, as pessoas perguntam, Bruna, mas você não tem medo do Decode acabar com a sua empresa? Não, não tenho, porque a tecnologia já está aí, se a gente não criar a nossa própria tecnologia, a gente vai ficar para trás. E também tem um ditado, né, no mundo das empresas, das startups, a gente tem que matar o próprio negócio com um outro negócio ou com uma outra ideia, porque se a gente não mata o próprio negócio,
outra empresa vai matar, outra pessoa vai matar. Então, o Decode não veio para matar nenhuma parte do Descomplicando, veio para introduzir um braço tecnológico dentro de todo o processo. Então, como eu falei para vocês, o Descomplicando, desculpem, o Descomplicando oferece muitos serviços, então nós somos uma boutique de tradução jurídica, temos uma plataforma de tradução jurídica automática que é o Decode, lecionamos cursos personalizados, gravados e ao vivo, também online ou presenciais, então agora no mês de maio, eu vou toda semana dar aula de Legal Writing em um grande escritório, o maior do Brasil, e também vou participar da feira de estágio da USP na semana que vem, dando uma oficina para os alunos lá da graduação da USP. Vou dar uma oficina de falsos cognatos em inglês jurídico. Aqui no Descomplicando também fazemos testes de inglês para entrevistas e nivelamento. Somos um centro preparatório e certificador do TOEFL, que é uma certificação internacional específica de inglês jurídico. Essa certificação é dirigida tanto a advogados e juristas, né, enfim, quanto a tradutores. Temos tradutores também que fazem o curso e que conseguem a certificação. Temos uma parceria com a Cambridge Law Studio, que é justamente a responsável pela criação, aplicação e preparação aqui para o exame do TOEFL. E no último ano estreamos lá na Fenaló. Fomos o único stand de educação em inglês na área jurídica. Realmente não, nós estávamos muito curiosos para saber se na Fenaló nós conheceríamos algum concorrente e realmente não conhecemos. Então, havia agências de tradução fazendo exposição, mas elas são agências especificamente, elas não têm todos os outros serviços, né? Então, chamamos bastante atenção lá, conseguimos clientes novos, enfim. No Descomplicando Inglês Jurídico, já fizemos 2 eventos. O Direct, se não me engano, foram 3 ou 4 edições. Então, era um simpósio de direito comparado, tradução e interpretação. Nós não, nos últimos anos, não fizemos mais. Então, era um evento específico para tradutores. Então, trazíamos palestras sobre direito comparado, tradução jurídica, inglês jurídico, português jurídico. Era bem interessante, o público gostava bastante. E no ano 2022, se não me engano, ou 23, enfim, nós fizemos o Traditec junto com o Traduza, e foi muito interessante também, foi um evento presencial em São Paulo, e aí nós abrimos para 4 áreas técnicas, deixa eu ver se eu me lembro. Então, tradução jurídica, tradução na área médica, tradução na área financeira e tradução agora eu me esqueci, de jogos, de marketing. Bom, já me lembro. Então, nós fizemos 4, nós apresentamos conteúdos de 4 áreas técnicas. Íamos realizar o Traditec neste ano, mas acabou não dando certo o calendário entre o Descomplicando e o Traduz, ou talvez voltemos no próximo ano. E já estou aqui encerrando para abrir para o sorteio e para as perguntas, se vocês tiverem, claro. Alguns planos para 2025 e 2026. E essa semana aí meu marido acabamos de nos dar conta de que mês que vem é metade do ano. Em julho são as férias da minha filha, então não sei se eu consigo fazer tudo isso até o fim do ano, mas algumas ideias. Uma certificação gratuita em inglês jurídico. Nós vamos divulgar muito fortemente essa certificação para um primeiro contato com o inglês jurídico das pessoas, que é uma certificação muito interessante tanto para tradutores quanto para juristas. O Descompliflix, que vai ser uma assinatura de inglês jurídico, tradução jurídica, enfim, então vai ser uma mensalidade bem interessante, bem acessível, para que tradutores, advogados, estudantes de direito, enfim, tenham acesso a uma plataforma com bastante conteúdo. E também direito para não advogados. Então, no Descomplicando hoje, nós temos, por exemplo, a Legal Translation Academy, que é especificamente português e inglês, mas nós temos um público de tradutores de alemão, de mandarim, de, enfim, espanhol. E, como eu disse para vocês lá no início, ser tradutor jurídico significa necessariamente ter um ótimo conhecimento do direito brasileiro em primeiro lugar, porque é aí que a gente vai fazer o direito comparado. Então, tradutores que fazem para o alemão, para o francês, para o, sei lá, russo, para o tailandês, o que é que seja, eles precisam
estudar o direito brasileiro, e nós vamos, então, lançar esse curso de direito para não advogados e não só para tradutores, qualquer profissional que queira fazer, mas a gente sabe que a gente tem aqui um público bem interessante de tradutores no Descomplicando o Inglês Jurídico. Antes de terminar, depois eu posso mandar esse slide para o Daniel mandar para vocês por e-mail, mas o Descomplicando o Inglês Jurídico está no Face, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Material gratuito, precioso. Então, pelo menos 3 vezes por semana, nós publicamos no Instagram, LinkedIn e Facebook. Nós já temos quase 1000 publicações. Acho que mês que vem, daqui uns 2 meses, a gente bate 1000 publicações. Então, tem Reels, tem vocabulário, tem direito comparado, tem notícias sobre o mundo do direito no mundo, tem muita coisa interessante. E o YouTube, como eu disse anteriormente, nós somos o maior canal de inglês jurídico do Brasil. No YouTube vocês vão encontrar aulas completas com professores estrangeiros, aulas curtas minhas, vídeos bem curtos com dicas, entrevistas. Então é um material muito vasto para vocês começarem aí na jornada da tradução jurídica, do inglês jurídico, se tiverem interesse. Agradeço muito, espero que possa ter contribuído minimamente, e espero que o Daniel tenha entendido que era isso que a Bliss buscava. E, Daniel, acho que agora a gente pode abrir para perguntas e respostas, é isso? E depois a gente faz o sorteio? Isso mesmo. Vamos abrir para perguntas e respostas. Primeiro, obrigado, Bruna. Foi muito legal assistir sua apresentação. Eu mesmo fiquei aqui inspirado também de ouvir as suas experiências, né? Mas vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui, feita pela Márcia Pelli, minha colega. Ela disse assim: a utilização das neural machines hoje é uma realidade. Quais competências você considera que um tradutor jurídico deve desenvolver para continuar sendo relevante e não ser substituído por uma tradução automática? Obrigada pela pergunta. Eu fui palestrar na ATA em 2022, talvez, 2022. E uns 40% das palestras já traziam esse tema da tradução por inteligência artificial e como nós tradutores, ou melhor, o que poderíamos fazer para não ficar para trás. E teve uma palestra muito interessante, eu preciso recuperar esse slide, mas tinha, assim, 20 carreiras novas que nós poderíamos seguir. Então, eu tenho 2 pontos que eu sempre converso com os colegas. Número 1, muito raramente, hoje em dia, um tradutor traduz do zero. Na grande maioria das vezes, a gente já faz pós-edição. Até para poupar tempo, para, né, conseguir fazer um preço melhor, mais interessante para o nosso cliente. Então, essa capacidade, e eu descobri lá na ATA também, que a capacidade cognitiva para traduzir é uma coisa, a capacidade cognitiva para fazer pós-edição é outra. Então, eu acho que, assim, num primeiro momento, fazer cursos de pós-edição, fazer treinamentos de pós-edição, porque o tradutor que faz do zero está perdendo tempo e está perdendo dinheiro, assim, vamos ser todos honestos conosco mesmos. Então, eu acho que, em primeiro lugar, usar a tecnologia a nosso serviço e, complementando essa ideia, ainda tem muita coisa que a máquina não faz bem. Eu sou fundadora do Decode e falo para os meus clientes, esse texto precisa ir para a minha equipe humana. Então, se nós, tradutores, quisermos continuar sendo relevantes pelos próximos 10, 15 anos, que eu acho que daqui 10, 15 anos a máquina vai substituir tudo, até textos muito elaborados, eu acho, né? É um puro chute, mas é o que eu estou acompanhando aí. Então, se nós quisermos ser relevantes pelos próximos 10 ou 15 anos, nós temos que ser absolutamente excelentes no que fazemos. Então, tem
A gente tem cliente que fala assim, Bruna, aqui no nosso escritório só vocês fazem, ou só vocês e uma outra agência que está com a gente há muitos anos, se vocês não, né? Se a agência não consegue absorver, a gente passa para vocês e vice-versa. Então, traduzir meia boca, fazer uma boa tradução, você está fora. Então, a gente tem que fazer uma excelente tradução. Excelente tradução. Então, a gente vai ter muito menos clientes, é o que está acontecendo com o Descomplicando, mas com uma complexidade muito grande, e para isso a gente vai poder cobrar muito mais. Então, você trabalha menos, mas cobra mais. Ponto número 1. Ponto número 2. Ainda nesse mote de que não adianta brigar com a tecnologia. Para a gente continuar sendo relevante depois de 10, 15 anos, que eu tenho certeza não, que eu chuto, eu acho que tem uma grande chance da máquina substituir grande parte do que a gente faz mesmo, aí a gente vai ter que estudar tecnologia para a gente ensinar a máquina a ser cada vez melhor. Ah, Bruna, mas se eu ensinar a máquina a ser cada vez melhor, eu não tenho mais emprego. Mas se você não ensinar, outro vai ensinar. Então, assim, tecnologia, tecnologia, tecnologia. Para a gente que já tem aí, né, seus 40 e alguma coisa para mais, é um pouco mais complicado, né, entrar numa faculdade de tecnologia, mas a gente vai ter aí mais 10, 15, 20 anos ainda com clientes que vão fazer manualmente, não, mas que vão querer a tradução humana. Mas para essa geração que está entrando na faculdade de tradução, não há solução, tecnologia. Se a gente não aprender, a gente vai ser engolido, isso é uma realidade. E tem agora, né, até uma frase famosinha, tá na moda, com a qual eu concordo plenamente. O profissional que não usa tecnologia vai ser substituído pelo profissional que usa tecnologia, não pela tecnologia, né? Então, não sei se o Daniel concorda, quer fazer algum adendo, mas é a minha experiência e a minha ideia de não tapar o sol com a peneira, né? Aí, eu concordo plenamente. Eu acho que o caminho atual é mesmo a especialização, né? E as coisas mudam também o tempo inteiro, né? Uma tecnologia substitui a outra, novos campos são criados, então a gente tem que estar realmente aprendendo o tempo inteiro, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, a Heather Reis, ela pediu para você falar um pouco mais da plataforma de tradução jurídica automática, a Decode. Heather Fernanda Saluna aqui. Heather, é o seguinte, então, faz o seguinte, me manda, quem se interessar pelo Decode, me manda um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa, vocês se inscrevem e tem um teste gratuito, tá? Então, como eu disse, o Decode não foi pensado para tradutores, foi pensado para advogados, então nós criamos, uma cat tool, assim, com 3% do que as cat tools que a gente usa como tradutor tem, porque o advogado não vai fazer curso de cat tool, não vai querer entender, etc. Então, Heather, basicamente, o advogado vai lá para o site, decodejuris.com.br ou .com, ele sobe o texto para traduzir, hoje a gente atende Word e PDF, em segundos o texto é traduzido e aí ele pode fazer o download em Word, PDF ou bicolunado, e quando comparado ao Google Tradutor, quando a nossa tradução é comparada à tradução do Google Tradutor ou do DeepL, os advogados nos falam, tem muito menos trabalho na hora da revisão. É claro que eles têm que ajeitar, é óbvio e tudo mais, mas para eles é uma mão na roda, porque eles gastam, investem muito menos tempo na revisão do nosso decode, da tradução do decode, do que dos outros. Mas enfim, quem quiser fazer um teste, quiser ver a plataforma por dentro, me manda algum tipo de mensagem. E aí, ao se inscrever na plataforma, você já tem 1.500 palavras de teste, tá bom? Muito legal. Eu acho que ela, inclusive, é uma das únicas tecnologias desse tipo no Brasil também, né? Eu não conheço muitas outras. Pelo que a gente Então, faz pesquisa de mercado específica, sim. Então a gente tem, né, o DeepL, que está no Brasil, o Google Tradutor e tal, mas são uhum, genéricas, né? E aí os sim, advogados falam, o Google Tradutor é uma porcaria. Gente, não é uma porcaria. O Google Tradutor é ótimo, mas ele é uma tecnologia generalista. Ele não foi feito para direito, para medicina. Então a gente não pode ter uma expectativa de uma ferramenta para o objetivo para o qual ela não foi construída, né? Então o Decode é específico na área do direito. maravilha. Bom, como acho que a gente ainda tem um sorteio aqui, já está acabando o tempo, eu queria fazer uma última pergunta que eu Vai lá. separei aqui.
Eu queria saber assim, se você pudesse voltar no tempo, né? Você tem uma carreira extensa, passou por bastante coisa. Que conselho você daria para a Bruna do começo da carreira? Nossa, eu nunca pensei nisso. É, Se eu, olhando para 2025, tendo conhecimento de como as coisas estariam em 2025, lá em 2000, 2001, faça cursos de tecnologia enquanto você ainda tem tempo e disposição para isso. Porque eu acho que se eu tivesse feito um curso de tecnologia, eu teria inovado muito antes, ou teria inovado muito mais, eu teria acesso, eu entenderia os limites e as oportunidades da tecnologia. E eu me lembro que eu estava fazendo um dos muitos cursos de interpretação que eu fiz, e o marido da professora, ele era britânico, é britânico, e ele dava aulas, não sei se hoje, faz muitos anos, ele dava aula de programação para crianças. E ele falou, eu nem grávida estava, e ele falou pra gente, era uma turma pequena de alunos, ele falou pra gente, ele deu uma palestra, na verdade, pra gente interpretar ao vivo. E ele falou, os analfabetos daqui a 10 ou 15 anos não vão ser aqueles que não sabem ler e escrever, vão ser aqueles que não sabem programar. E isso ficou muito na minha cabeça. Minha filha fez 10 anos e com 12, 13 eu já quero colocá-la aí para começar a programar. Então eu acho que profissionalmente faltou a tecnologia para mim e eu falaria para mim mesma, faz um curso de tecnologia. Ah, legal. Bom, nunca é tarde, mas realmente, né? Quanto antes, melhor, né? E se a gente tivesse essa dimensão toda da atualidade, com certeza seria uma coisa que eu investiria mais também, um tempo Pois atrás. é. Bom, mas vamos lá, vamos fazer o sorteio então do livro. Eu tenho aqui os nomes dos participantes, também já coloquei eles aqui no sorteio. Vou colocar aqui para sortear. Tá Posso bom. sortear? Você vai compartilhar a tela? Não, eu tenho um controle separado, porque também para a gente não Tá bom. divulgar nome, Então e-mail, vá. mas a gente Tá tem bom. aqui uma lista de todo mundo que participou. Vamos lá, então. Rufem os Tarará, tambores. tarará. Quem ganhou, então, o sorteio do e-book da Bruna é a Cláudia Alcântara. Ah, nossa aluna. E- Eu acho que a Cláudia já tem. Cláudia, se você tem, você coloca aqui para A a gente sortear de Cláudia, novo. Porque ela é nossa aluna de tantos anos. Eu a acho que ela Cláudia já tá tem. Vamos online lá. aqui. Tá, se a Cláudia estiver, a Cláudia avisa, que aí a É. Bruna te dá uma outra coisa. Ela me falou que ela vai te dar outra coisa. Bom, vamos ver enquanto a Cláudia se pronuncia aqui. Eu queria agradecer. Acho Ó, que eu ela. não tenho certeza. Bom, tudo Ah, bem. então, ok. Então é certo. Aí, tudo bem. Qualquer coisa a gente faz um outro sorteio depois, mas tá ótimo. Parabéns, Cláudia. E obrigado, Bruna, pela sua participação. Tenho muito a agradecer. Acho que foi muito inspirador, como eu falei aqui antes, o seu bate-papo, né? Você dividir com a gente a sua história. A gente sabe que tem muitos empreendedores que estão buscando alternativas, querem reempreender, transformar o seu negócio ou mesmo investir em tecnologia. Então, eu acho que é muito importante a gente ouvir essas experiências de quem já passou por isso, né? Então, muito Eu obrigado. tô lendo, eu tô lendo aqui se você me permite os comentários. Claro. O Victor falou, em jurídico, uma vírgula pode condenar o réu. É tão simples como medicina. Não, é muito complexo. Que incrível, parabéns. DJ é uma dádiva para advogados e tradutores. Muito obrigada, Mariana. Exposição muito inspiradora. Obrigada. Eu que agradeço a todos, agradeço a Bliss, agradeço novamente ao Daniel, a todas as agências aí que sempre estão com a gente. E se vocês quiserem, então, cupom de desconto para a Legal Translation Academy, podem falar com o Daniel e comigo. E se quiserem testar o Decode também, fiquem à vontade. Só se inscrever lá e fico sempre à disposição. Maravilha, Bruna, perfeito. Muito obrigado. Deu para ver que você tem bastante fãs aí no chat, mas obrigado. Então, pessoal, sigam a Blizz aí também e a gente tem um webinar mês que vem. A gente vê vocês lá. Obrigada. Obrigado e boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.